It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter if we fall down into the darkest place we know. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be alright. When I'm with you, when I'm with you, everything will be I like the city, but I am tired of the same people, of the same things. I want to escape now to another place now, but with you, cause I don't want to be alone. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me, boy. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me, boy. Escape now to another place now, but with you, cause I don't want to be alone. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me, boy. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me, boy.
Just let me go. Please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I could never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love so hard and then just throw it away. You opened up my heart and just to close it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So don't you blame it on me. You never knew how bad it was. Guess you never really cared because you said your parents never gave you hugs, and as a child you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I could never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love so hard and then just throw it away. You opened up my heart and just to close it on me. Don't blame it on me. Don't you blame it on me. Yeah. You like to open skies. You open all my scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You took up all my flaws and weaknesses. So don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Trapped behind bars, it's like I'm on Mars, scorching hot. Life can be hard, but it's what we do to get to the top. Yeah, yeah. Take it to the top. Yeah, 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 yeah. Take it to the top. Yeah, yeah. Closeness is friends, increasing my strength. When I remember myself, life can be hard, but it's what we do to get to the top. Yeah, yeah. Take it to the top. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
cada dia estamos conhecendo uma realidade mais conectada. E a Huawei destaca-se como a maior e mais inovadora empresa privada chinesa, contribuindo para que empresas cresçam e criem novas oportunidades de negócios através da estabilidade e inovação dos serviços da Huawei Cloud. A Huawei impulsiona a transformação digital do Brasil em diversos setores, conectando o país com a tecnologia de ponta chinesa e mundial, como na Ramos Sistemas, que obteve mais desempenho, eficiência e uma redução média de 20% dos custos de infraestrutura com relação ao provedor de nuvem anterior. A Huawei Cloud conta com 2 zonas de disponibilidade no Brasil e data centers distribuídos em pontos estratégicos na América Latina e no mundo, protegendo dados com um time local totalmente focado nas necessidades do mercado brasileiro. E você, pronto para acelerar a inovação digital da sua empresa? Huawei, há mais de 20 anos acelerando a transformação e a inovação digital no Brasil. Olá pessoal, aqui é o Décio Krakauer, sou co-CEO da Ramos Sistemas, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso RamoCast. Nesse episódio de hoje temos um convidado que é o Francisco Menezes, vice-presidente da Huawei Cloud, e mais importante ainda, ele vai contar a história dele pra gente. E a Huawei tem nos patrocinado, tem estado com a gente todo esse tempo, numa jornada muito legal no mundo cloud, no mundo da nuvem, e tem patrocinado todos esses episódios do RamoCast. Então, queria apresentar o Francisco Menezes. Francisco, bem-vindo. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Décio. Se apresentar um pouquinho, Maravilha, obrigado, Décio. Para mim é uma honra participar desse evento aqui com vocês. É o meu primeiro podcast, então vocês me permitam cometer algumas gafes, mas vamos lá. Acho que é uma experiência muito nova, muito bacana, e a gente tem que estar conectado às novas tecnologias, aos novos meios de comunicação. Então, obrigado, Décio, obrigado, Dave. Para mim é um prazer aqui representar a Huawei Cloud do Brasil. Legal, obrigado, Francisco. Fica tranquilo, a gente Obrigado. É um papo muito legal. O que a gente quer, no fim das contas, é descobrir o caminho, uma jornada de sucesso, seja da sua profissionalidade, seja também conhecer mais a Huawei Cloud. Acho que é essa a ideia. Mas apresentando o Dave, meu sócio, co-CEO da Ramo. Oi, Dave. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dave Laffer, co-CEO da Ramo. A gente é especializado em ERP, trabalhamos com SAP Business One e a gente vai trocar aqui, bater um papo aí com o Francisco. A gente já vem trabalhando com a Huawei já há alguns anos. Temos bastante clientes em comuns e é um papo descontraído, Francisco. Sabemos que é a primeira vez, mas é um papo bem legal. O Décio vai conduzir. E quem tiver interessado aí fazer alguma pergunta para a gente está aí à disposição. Legal, maravilha. Legal, então de novo bem-vindo, Francisco. Obrigado. E só falando um pouquinho, a gente tem visto um interesse cada vez maior na questão de nuvem, não é isso? Sim. Se a gente há 5, 7 anos atrás, a gente não falava disso, hoje talvez só se fale nisso. Né? É o novo Santo Graal, onde todo mundo quer e tudo mais, e nada melhor que chamar um vice-presidente da Huawei Cloud, que é o nosso grande parceiro, mas pela tua competência, para estar aqui. Pergunto a você, antes de falar de Huawei, antes de falar, conta sobre você. Você é carioca? A gente está aqui no estúdio, na Lapa, e a gente estava discutindo um pouco onde fica a Lapa, e eu perguntei, Francisco, você é da onde? Ele falou, sou carioca. Eu falei, tá explicado que ele não conhecia direito a Lapa. Então, Francisco, você é carioca? Conta um pouquinho da sua história aqui, da sua profissionalidade aí. Minha história profissional, ela se confunde até com a própria história da Huawei no Brasil. Eu comecei na Huawei há muitos anos atrás. Estou na Huawei já há 17 anos, como seletista, mas poucas pessoas sabem, em 98, eu ainda nem era formado, eu fui um estagiário da Huawei participando da feira Américas 2000. A Huawei estava vindo para o Brasil abrir as operações, precisava de engenheiros de telecomunicações. Foi na minha faculdade, no Rio de Janeiro, buscando os engenheiros de telecomunicações naquele momento. E aí eu participei da feira como um tradutor técnico de soluções de transmissão ótica. Então ali foi a minha primeira experiência. Então quando em 2005 eu efetivamente fui convidado para um processo seletivo, eu já sabia que era a Huawei. Então isso para mim foi mais fácil. Mas eu comecei com empresas americanas. Eu era engenheiro de telecomunicações, numa empresa de energia que tinha um setor de telecom, a S Communications. A empresa nem existe mais, foi vendida virou Atmos. Atmos
a TIM comprou a Atmos, enfim. Então eu sempre tive uma carreira de telecomunicações, eu era um engenheiro de telecomunicações, fui engenheiro de campo de telecomunicações. Assim fui para a Huawei em 2005. 2005, faz um tempinho, 17 anos, 16? Já tenho 17 anos de empresa. Uau. Entrei como engenheiro de produto em Brasília. Fui chamado para trabalhar na Huawei, eu estava numa praia em Guarapari. Guarapari fica onde, Espírito Santo? No Espírito Santo. Ok. Me ligaram, a RH da Huawei me ligou. Francisco, você vem para a Huawei? Eu vou. Para onde que é? Para Brasília. Vamos embora. Então, comecei na Huawei de Brasília em 2005. Quantos anos você tinha na época, mais ou menos? 17 anos atrás eu tinha 28 anos. Ah, ok. Novo. Novo. Foi, para mim foi... Eu conversei com meu chefe na época, o que você acha que eu faço? Cara, vai embora amanhã. Então, para mim foi uma experiência fantástica. E assim, eu acho que o grande barato de trabalhar na Huawei é que nos meus primeiros 6 anos, praticamente, eu tive uma função... Eu fui subindo muito rápido, porque a Huawei era muito pequena naquela época. Tá. Né? Eram 200 funcionários. A Huawei hoje tem pouco mais de 1.000 funcionários diretos, quase 15 mil indiretos. Tá. Então, naquele momento, eram só 200 doidos aqui no Brasil. Poucos sabiam da Huawei, né? Eu lembro que as minhas primeiras reuniões nos clientes eram: você representa quem é a Huawei? Quem é a Huawei? Então, as nossas reuniões eram muito mais apresentar o que era a Huawei do que efetivamente apresentar o produto. E foi muito bacana. Então, foi uma jornada muito legal. Em Brasília, eu fiquei até 2011 para 2012, quando foi criada a Huawei Enterprise. A Huawei tem uma unidade que vende produtos para as empresas, Ok. então fora do mundo de operadoras. Fui convidado para ir para a Huawei Enterprise. Fiquei até 2000... Agora, No Brasil. Sempre Brasil. Sempre Brasil. Aí, em 2012, eu vim para São Paulo. Foi minha primeira mudança de cidade já pela Huawei. 2012, aí assumi algumas diretorias. Fui diretor de energia, transporte. Fui diretor da Huawei Filial Sul. Morei em Curitiba durante 1 ano. Gerenciei Curitiba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois voltei para São Paulo mais uma vez. Minha segunda passagem por São Paulo. E agora, no final de 2021... o Mr. Derek Subalchain, nosso presidente da Huawei do Brasil, me convidou quase que mais uma missão, né? Assim, na Huawei a gente encara isso como missões, né? Francisco, precisamos de um cara que tenha que tenha a postura da empresa, leal à marca, conhece nossos modelos de trabalho, conhece a nossa cultura, tem uma unidade nova. Naquele momento eram 2 anos de Huawei Cloud no Brasil. Precisamos que você vá lá assumir a vice-presidência do departamento. Topa? Não foi bem topa, né? Mas foi um top elegante, Foi um né? top elegante, foi um convite irrecusável, era um novo desafio. É a minha segunda startup, né? Pensando que o Enterprise, eu estava lá desde o início. Então, agora a Huawei Cloud, apesar de 3 anos, ainda é uma unidade menor. Então, é a minha terceira unidade de negócio. Eu fui Huawei Operadoras, atendi as operadoras, fui Huawei Enterprise e agora estou na Huawei Cloud. E, se Deus quiser, aí mais tempo para, quem sabe, trabalhar numa nova unidade de negócio. Mas, Francisco, conta um pouquinho mais quando você começou. O que a Huawei vendia? O que fazia quando você estava no começo, né, da tua carreira? No começo. Nosso carro-chefe na época eram equipamentos de transmissão. A gente já era, na ocasião, 2005, líderes mundiais de transmissão. Eu era gerente de produtos... Celulares, por exemplo? Não, transmissão ótica. Equipamentos, backbones para operadoras. Tá legal. Naquele momento, a gente só atendia operadora, grandes operadoras. Tá. Já estávamos em 140 países. Já éramos relativamente grandes, mas a gente ainda era desconhecido do público em geral, né? Eu lembro que... Nunca me esqueço disso. Toda reunião de família perguntava onde eu trabalhava, eu falava que era na Huawei. O que é a Huawei? Então, assim, nem minha família sabia que era a Huawei, você imagina o público em geral. Então, no início eram equipamentos de transmissão ótica, roteadores e switches estava entrando forte no mercado, e mais para frente só que a gente lançou a nossa linha de que a gente chama de IT, que são os servidores e os storages. E aí depois não parou mais, né? Naquele momento a gente já tinha soluções de 3G. No Brasil não tinha nenhuma operadora. Então, nossa primeira grande operadora foi a Vivo. Então, nosso primeiro GSM de larga escala nacional foi com uma operadora aqui de São Paulo. E aí depois já não parou mais. Aí foi só e o que crescer. você fazia nessa época? Você fazia projetos, desenhava Eu esses backbones? Eu fazia projetos.
Eu lembro que na primeira semana de Huawei eu nem fiz, nos meus primeiros 3 meses, cara, era proposta atrás de proposta. A gente trabalhava em projetos, desenhava redes de transmissão. E como era um produto já com uma potência internacional já muito interessante, então acho que isso me ajudou. Eu lembro que os primeiros diretores da Huawei brasileiros, todos foram em algum momento gerentes de produtos de transmissão. Praticamente todos os gerentes de produtos da minha geração na Huawei, em algum momento, virou diretor de algum departamento. Ou seja, a Huawei gosta de pessoas que performam. E que conhecem talvez o Sim, produto, as sim. soluções e tal. É. Você já subiu em alguma torre? Você já foi para campo? Ou sempre ficou no computador, telinha, essas coisas? Me conta. Porque aqui a gente tinha um diretor na Brasil Telecom, ele era uma lenda na Brasil Telecom, ele era CTO. E naquela época eu tinha menos de 30 anos. Ele olhava pra gente de cima para baixo assim, isso aí é um moleque, nunca subiu numa torre. Viu? Porque ele brincava com a gente, que a gente já chegava de gravatinha, terno e gravata, e não fazia mais nada além disso, né? Mas na empresa do Rio de Janeiro eu era engenheiro de campo. Então eu passei eu fiz cabo encerado, eu passei cabo, fibra ótica, encerramento. Você passou? Lógico. Com luvinha, aquela coisa toda? Com luvinha, com sapatinho anti-estática, com um gorrinho na cabeça. Então eu tive essa experiência de campo, foi pouca, mas durante 5 anos eu tive uma rápida passagem na rua, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Antes de ir para a Huawei. Na Huawei eu já botei terno e gravata. Ok. E daí, nessa época, você... como é que você se comunicava com o headquarter? Você não fala chinês, mandarim, não. né? Nossa língua do dia a dia é o inglês. Naquela época já era assim e continua sendo. A gente fala inglês o dia inteiro. Nossos e-mails internos são todos em inglês. Naquela época, claro, a Huawei estava começando nas suas experiências overseas, apesar de ter vindo para o Brasil em 98 para 2000. Em 2005 ainda era pequeno, então posso dizer que peguei o início da operação, mas a gente sempre teve uma estrutura, os expatriados sempre nos ajudavam com essa ponte com a matriz, isso é uma função muito importante. Ainda tem... Língua é um negócio que é importante sempre estar atualizado, então, graças a Deus, eu consigo entender o accent, né, a pronúncia chinesa com muita tranquilidade hoje, menos no passado, mas isso nunca foi uma barreira, né? Eu acho que a principal barreira quando você entra numa empresa oriental, não vou falar nem de Huawei, né, oriental, é entender a cultura. Se você entende a cultura de onde você está trabalhando, não existe processo certo ou errado, existe processo que foi aprendido numa cultura diferente de processos de uma empresa ocidental. Então, os funcionários, hoje tem os funcionários novos principalmente, né, que trabalharam em empresas, principalmente agora no mundo de cloud, né? Todos os 4 grandes são americanos, né? A Huawei é a única grande no Brasil não americana. Então, inevitavelmente, os funcionários são todos que tiveram vivências em empresas americanas. Então, eu costumo dizer, não encare o certo e errado. Um foi aprendido de um jeito, o outro foi aprendido de outro jeito. Na hora que você consegue ter a mentalidade de entender dessa forma, e valorizar tudo aquilo que foi passado nos últimos 5.000 anos na cultura oriental, o resto se tira de letra. É muito fácil. Eu sou talvez o mais chinês dos americanos da Huawei Cloud, provavelmente. Falo isso com muita tranquilidade. Mas eu tenho muita admiração. A cultura dos caras é fantástica. Eu tive o privilégio de viajar junto com o pessoal da Huawei e de outros parceiros para a China para conhecer o headquarters de vocês, e foi muito interessante e a gente foi muito bem tratado. Sim. Conta um pouquinho dessa cultura dos orientais e o nível de parceria com as pessoas que a gente se relaciona na Huawei, que são orientais, é muito bom. Sim, isso eu diria que esse é o DNA da nossa empresa. Customer-centric, né? A nossa forma de entender as nossas estratégias, a gente tem um termo, né? Customer-centric. Customer entende-se por parceiro, é customer-centric, enfim. Todas as decisões não é que são sempre favoráveis ao cliente, mas são sempre com o cliente ou o parceiro
como ponto focal. Então, isso que significa o conceito de Customer Centric. E a gente leva isso de uma forma assim, que não é comum. Né? Então, muitos grandes contratos que a Huawei conseguiu ao longo dos anos é porque realmente a outra parte, né, o meu cliente ou o meu parceiro, percebe que a gente está ali do lado. Né? Assim, não é... Preço é importante? Ok, mas às vezes não é. Às vezes você simplesmente está do lado de mão dada quando aperta um problema. Eu acho que isso faz muita diferença. E a gente faz isso muito bem. Isso a gente faz... É quase que uma rotina, né? Nas nossas reuniões internas se fala de como como se relacionar de forma adequada, como criar vínculos profissionais e extraprofissionais. Isso para a gente é muito importante. Isso é pauta de reunião. Então, é uma experiência que você vivenciou na China. Provavelmente você foi tratado muito bem, não tenho dúvida disso. Então, isso a gente faz isso no nosso dia a dia, de forma muito natural. Não é nada muito forçado, porque isso é cultural, é cultura. Sobre cultura, é interessante que nós da Ramo, a gente trabalha com ERP, né? Para quem não conhece, quem não sabe, a gente trabalha com software de soluções de ERP para pequena e média empresa, da SAP, a empresa alemã. Então a gente está muito acostumado a lidar com a cultura europeia, que tem um estilo. Sim. Tem um estilo humano, com números, muito engenheiro, muito coisa certinha. Só que também a SAP lida muito com o modelo americano, porque também está na bolsa Nasdaq e tudo mais. O modelo americano, uma coisa muito pouco pessoal, é impessoal, né? E muito relacionado a números, resultados, e quem tem resultados, ótimo, quem não tem, não é ótimo. Exato. Aí, no encontro de culturas com orientais e com a China, eu vejo uma cultura muito relacionada ao respeito, à tradição, à honra e ao orgulho. Sim. Mas tem toda a questão de profissionalismo, tem toda a questão de resultados e tal, mas essa questão de respeito e reverência às pessoas, como que o Dave teve lá na China, eu tenho no dia a dia, quando eu estou com vocês, o respeito como os chineses falam com a gente é muito legal. Muito legal. É muito sério. E é o que você falou, não é certo ou errado, é a cultura. Né? A gente se diverte, a gente não sabe o canal, sabe? Agora eu tô falando com o americano, Exato. número. Com o alemão, não, a gente é técnico, a gente sabe tudo e tal. E com o chinês a gente precisa respeitar os interesses mútuos de uma forma correta. A habilidade que a gente tem que ter é gerenciar, é conseguir navegar muito bem em todos esses ambientes. Né? A gente, óbvio, tem que traduzir as culturas de fora para a nossa realidade aqui, mas conseguindo tirar proveito disso fica muito, muito fácil de trabalhar. Legal. Muito fácil. Uma pergunta para você, Francisco. Eu vejo que a gente tem um início, em alguns anos atrás, você falou de como está um pouquinho de mercado, a Huawei... Ela acabou criando essa divisão, essa spin-off, essa startup chamada Huawei Cloud. E a Cloud está em tudo, né? Antes a gente não imaginava o que era a Cloud. Não. Eu estive há uns anos atrás, já faz um tempo, 6, 7 anos atrás, na Tailândia, num evento da SAP, com os maiores parceiros do mundo de B1, a gente estava no meio, ainda somos. E eu fiz uma pergunta para todos os parceiros para a SAP. Olha que pergunta que todos aqui nessa sala vão rir e tal. O que é Cloud? Dá para rir, não dá? Sim. Nossa, lógico que é Cloud. O Facebook está na cloud, tá tudo na cloud, tá tudo na nuvem, nada está esse celular aqui, esse iPad, tá tudo na nuvem, não existe. Mas era essa a pergunta, e sabe qual foi a resposta? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Há 5, 6 anos atrás. E eu acho que ainda estamos aprendendo. Você ainda acha? Então conta pra gente ainda estamos aprendendo. Sobre essa... De uma forma muito simples, né? O que é Cloud Computing? Conta, me ensina. De uma forma muito... ensine, por favor, Francisco, o que é Cloud Computing? De uma forma muito simples, né? Assim, análise superficial. Computação, né? Você vender computação, capacidade de armazenamento, de processamento de dados, como serviço. Né? Você liberar as empresas que foquem nas suas atividades fim e transfira isso para quem de fato detém o conhecimento e entregue uma infraestrutura estado da arte, porque no final das contas a gente tem conhecimento acumulado de 30 anos, por exemplo, que quando alguém compra uma capacidade, por menor que seja, no banco de dados, numa nuvem da Huawei, ela está comprando capacidade da Huawei ou de qualquer outro player. Está comprando um armazenamento de uma estrutura pensada em ambientes, por exemplo, de um grande banco. Então, uma padaria hoje, quando compra uma determinada solução na nuvem, é a mesma infraestrutura que um banco de linha A compartilha. Então, a computação na nuvem, primeiro, entrega às empresas com muita qualidade
processamento computacional, armazenamento, banco de dados. Isso no primeiro momento, né, como infraestrutura básica. E ao longo do tempo veio desenvolvendo soluções e serviços. E aí é o grande barato da nuvem, por isso que eu falo que continuamos aprendendo. A Huawei, por exemplo, ela lança todo mês, a gente tem no nosso portfólio novos serviços. Tá. Né, esse é o grande barato. Né? Por exemplo, a gente está numa fintech, por exemplo. Todo mês uma fintech lança uma solução nova que pode ser aplicada em qualquer outra fintech. A única forma de você compartilhar esses desenvolvimentos é você ter uma computação em nuvem pública, né? Porque a privada também não consegue suprir essa necessidade. Mas quando você está numa nuvem pública, basta você entrar num console de qualquer um dos grandes players do mercado e você vai ter lá todos os serviços que eles compartilham com qualquer outra empresa. Mas, Fala, David, por favor. mas, Francisco, eu acho que a Huawei deve ter um diferencial perante os concorrentes, que eu acho que vocês, além de fornecer a cloud, vocês devem fabricar os equipamentos. Então, acho que vocês podem também otimizar o fornecimento da cloud com equipamentos próprios, ou vocês usam também equipamentos de terceiros nos servidores, esse tipo de coisa? Essa é a grande... Eu acho que esse é o... Você foi direto ao ponto. O grande diferencial da Huawei é que, como a gente detém conhecimento tecnológico de hardware, então nas nossas zonas de disponibilidade, nossos pontos de presença, os equipamentos são Huawei. Então a gente tem experiências de até de 30% até 200% de performance comparado a outras nuvens. Porque a gente tem como a cadeia de componentes, por exemplo, de um roteador de grande porte até o storage, segue uma mesma filosofia de desenvolvimento. E não só isso, né? Como a gente tem também as zonas de disponibilidade na América Latina, porque a gente fala aqui de região, né? A gente fala de Huawei Cloud, eu represento o Huawei Cloud do Brasil, mas a gente está num contexto de América Latina. Então, a Huawei é a única que tem zona de disponibilidade não só no Brasil, mas a gente tem em 5 países na América Latina. Aham. Isso é muito bacana. Tem a Argentina, Chile, Peru, México e Brasil. Essas são as AZs que... São as zonas de AZ, Available Zones, né? Então, a gente tem 5 países hoje na América Latina. Os americanos normalmente têm Brasil e alguma coisa em território americano. Então, a gente acaba... Nós nos beneficiamos, por exemplo, de uma infraestrutura no Chile, que entrega latências muito adequadas, dependendo do estado que você está aqui no Brasil, imperceptível, salvo restrições de LGPD, que a informação não necessariamente precisa estar no território nacional. A gente tem diversos workloads, né, diversos ambientes rodando em território chileno, por contas de custos operacionais, enfim. Então, isso é um grande diferencial. Em termos de latência, a Huawei tem uma performance absurda. Deixa eu voltar ao mundo de quem não está entendendo nada. Só. Também Vamos voltar. Vocês dois entendem bastante, Vamos voltar. eu não estou entendendo nada. O que eu vejo quando você fala da nuvem estar disponível para uma padaria ou para você falou uma fintech. Quando você tem uma startup hoje, é diferente de quando você tem uma startup no anos 2000, quando você começou a trabalhar. Muito. Ou no 1997, quando eu comecei. Enfim, já não sei mais também. A gente tinha... Eu vou começar uma startup há 20 anos atrás, eu preciso comprar servidor, Sim. eu preciso montar uma rede, eu preciso comprar todos os softwares, eu preciso pagar uma baita instalação. Ou seja, eu não consigo montar uma startup. Não. Eu não consigo porque é caro. Eu preciso pôr um montão de dinheiro, um caminhão de dinheiro de investimento para isso. A nuvem, ela, pelo que você está me falando, ela reverte esse paradigma. Hoje, Eu sou uma startup, Sim. eu pego esse tablet ou um computador qualquer, sim, conecto na nuvem no menor serviço possível sim, que a Huawei vai dar, isso. e eu estou na nuvem. Isso? E mais do que isso, né? Hoje, primeiro, praticamente todas as startups hoje estão parcerizadas com algum provedor de nuvem. Tá. Esse é o primeiro aspecto. E outra, muitas dessas startups estão desenvolvendo serviços que em algum momento no futuro breve vai estar no meu marketplace. Então é um ciclo, né, eu invisto porque no futuro ele vai estar na minha nuvem, ele desenvolve porque o mercado precisa. Então essa cadeia faz muito sentido. Então os provedores de nuvem hoje, Huawei e os demais, nós investimos em startup. A startup não conseguiria, anos atrás, a desenvolver qualquer tipo de solução sem um grande investimento. Você precisava de grandes investidores para começar a fazer qualquer tipo de desenvolvimento.
E ao mesmo tempo, por que eu invisto na startup? Porque eu quero que aquilo vire um produto. Um SaaS, um PaaS, enfim. Em algum momento vai virar uma plataforma como serviço, um software como serviço. Então, os provedores de nuvem hoje participam muito ativamente desse mercado de startup. Então, isso é o grande barato. Acho que, Francisco, acho que a dúvida do Décio um pouco é explicar um pouco essa mudança de você ter um servidor local dentro da empresa, onde o dono da empresa se sente confortável, que parece que o dado do sistema dele está lá acessível e seguro, e colocar o sistema numa cloud, numa nuvem, onde está distribuído, e acho que para mim está muito mais seguro, porque vocês têm todo o modelo de redundância, de outras coisas. Sim. Acho que seria interessante você explorar um pouquinho esse assunto de um servidor, o que pode acontecer, e quando você está numa cloud, você pode estar com um processamento distribuído, ter toda uma dinâmica bem melhor, né? Você falou um assunto muito bacana. Se você pegar todos os grandes incidentes, né, que tiveram de ataque, ou a infra era local, conectada a algum funcionário, conectou um pendrive que não deveria na máquina, e aí ela sofreu um ataque de ransomware e não tinha backup, ou quando tem o backup está na mesma infra local que a empresa, o empresário acha que é a melhor maravilha do mundo. Então, isso que você falou assim, eu diria que não é a primeira prioridade de uma aplicação na nuvem, mas talvez seja a que mais dói no bolso, né? Quando você sofre um ataque, você demora alguns dias, às vezes, ou semanas, para recuperar os dados. E mais do que isso, né, Dave, quando você percebe que, quando você bota na conta do lápis, né, os custos diretos e indiretos de uma infra local, os especialistas trabalhando com isso, né, se você efetivamente tiver as redundâncias que precisam ter para evitar esse tipo de quedas de ambiente, ataque, enfim, as fatalidades acontecem, né? Um ambiente em nuvens de primeira linha, você consegue direcionar esse tipo de problema muito simples, né? O backup vai estar onde? Tem que estar em outra zona, tem que estar em outra região, né? O teu DR tem que estar disponível. DR é mesmo? Um ambiente de disaster recovery, né? Para retornar ao ambiente que cai, né? Então, o disaster recovery em outra nuvem, numa estrutura distribuída. Eu acho que ainda é o nosso processo de convencimento. O mercado ainda... As curvas a tendência de investimento em cloud são muito significativas e muito vem de empresas que estão percebendo que esse investimento, que talvez num primeiro momento comprar um servidor é mais caro, não. Porque tem o servidor, tem o gerente de TI, tem o CPD ou data center ou hosting que tem que ser alugado. E aí, quando cai uma semana, 2 semanas, aí ele vai ver o prejuízo que teve. Tem uma história para contar. Agora eu vou até entrar num outro aspecto. A gente trabalha com... Como é que a Ramo e a Huawei trabalham juntos? Huawei Cloud. Nós temos o RP SAP Business One. Sim. E há uns anos atrás, já tendo toda uma parceria estratégica com a Huawei, a gente tem a nossa Ramo Cloud Platform, que usa as tecnologias Huawei Cloud. A gente tem mais de 600 clientes na nossa base, Francisco. E toda semana... Só que nem todo mundo está na cloud. Por quê? No mundo de RP, de sistemas de gestão empresarial integrada, existe um conservadorismo natural da empresa. Eu instalei o Business One há 5 anos atrás. Comprei um baita servidor lindo e tal. Eu não vou querer, eventualmente, migrar para a nuvem tão cedo, porque eu tenho que o investimento precisa se pagar e tal. Então existe uma questão de conservadorismo, já gastei, não quero mais. Sim. A gente tem mais de 600 clientes, uma vez por semana, Francisco, posso estar errado, às vezes uma vez a cada 2 semanas, um cliente, com a sua, não na cloud, os clientes não cloud, pinga, perdeu o backup. Claro. Um ataque cibernético, um problema que a máquina perdeu a conexão. E a gente tem visto cada vez mais essa preocupação, acho que o Dave falou, às vezes fica 2 semanas fora do ar. Por quê? Você acha que você está mais seguro no seu ambiente,
E eu já visitei muitos clientes. E os clientes, quando é que eles colocam os servidores de SAP, Francisco, você sabe? No finalzinho da empresa, muitas vezes naquela salinha, Embaixo da escada. debaixo da escada, às vezes alguns põem um ar-condicionado, mas eventualmente em alguns lugares é o pior lugar que se pode colocar. Mais suscetível a problemas. E, cara, sabe o que a sociedade de hoje vive de dados. É. Não é isso? Sim. Sem dados, Sim. sem informação, sem ação. Então a gente tem isso. E a gente vê que os nossos clientes de cloud, que usam a Huawei Cloud, não pipocam dessa forma. Pelo contrário, não tem. Não tem. Porque tem algumas camadas de segurança. As camadas que a Huawei coloca e as camadas que a gente coloca na frente do SAP. Sim, dupla camada de proteção. Dupla camada de proteção. Então, no mundo, desse mundo de... Não só isso. Pois não, segue aí. Vocês estão 24 horas olhando isso. A Huawei está 24 horas olhando isso. Imagino que uma empresa, dependendo do porte, não tem 24 horas olhando isso. E eles colocam um firewall achando que resolveu o problema de tudo. E às vezes alguma máquina, mesmo na Huawei, pode dar algum probleminha, como qualquer coisa. Em 30 minutos, às vezes o cliente nem viu, porque entrou numa, enfim... Aí é o ponto que o Dave comentou. Redundância, e aí em Arquitetura 30 distribuída. minutos você se acertou e ninguém sabe nem que houve essa aconteceu. falha. No mundo do servidor normal, quebrou, se chamar a manutenção, Sim. daqui a 2 dias vai ver, não tem peça, daqui a um mês volta. É isso. É isso aí. É isso aí. Então a gente tem visto vantagens muito grandes. A cada 10 clientes, Francisco, que a gente traz de SAP Business One, 9,5, só para fazer uma conta bem de piada, vão na nuvem. A maior parte já não está mais indo para o modelo do seu próprio servidor. Eu acho que isso é uma história muito legal. A Huawei tem como estratégia o mercado de vocês, né? Os provedores de ERPs é uma indústria muito importante global da Huawei. Então a gente tem outros ERPs focados em alguns segmentos aqui no Brasil que tem situação muito similar. Tem uma base de 1.500 clientes, 10% está na nuvem. Porque os outros 90% precisam sofrer um problemão para entender que não faz sentido nenhum investir na infra própria. Nenhum sentido. Você imagina que de novo, usando o exemplo da padaria, né? Vamos imaginar uma grande rede de padaria. Ela tem lá o servidor dela, o firewall. Se ela vai para a nuvem, ela vai usar a mesma infraestrutura que um C6 usa, que um Itaú usa, que um Bradesco usa. A mesma infraestrutura. Você imagina o nível de proteção que a gente tem nas nuvens, não falando só de Huawei, falando de provedores de nuvem pública, o nível de proteção que se tem, né, comparado com ambientes privados, ambientes próprios. Então, mas é o que você falou, o mercado é muito conservador, né? Você imagina uma indústria que está há 15 anos rodando on-premises, né, na sua própria unidade. O dono lá com aquela mentalidade retrógrada e... Não, funciona assim, está indo bem. É um trabalho de convencimento. É convencimento. Mas é um caminho sem volta. Agora, a gente no mundo do RP, a gente fala que a gente é uma missão crítica. Então, quanto mais missão crítica, o que é missão crítica? É a gente tem um RP que eu preciso faturar, eu preciso mandar a nota para o caminhão precisa sair, eu preciso depois controlar a movimentação da logística e... Cara, e se para? E se a máquina pifou? Não existe isso. O caminhão precisa estar rodando, a linha de produção tem que dar o desafogo. Missão crítica é isso, não pode parar. E eu preciso ter 24/7. Alguns clientes não são 24/7. Alguns clientes rodam só no horário comercial. Outros precisam ter com a infraestrutura 24/7. Então, e é uma das coisas que a gente agradece muito no uso com a Huawei Cloud. A gente tem um ambiente pronto para missão crítica, 24/7 em muitos casos, porque tem clientes que contratam por menos tempo, porque na verdade é que nem conta de luz, por a gente está nesse estúdio aqui. Se eu apagar um pouquinho, eu posso economizar, não posso? Claro. Na Huawei, a mesma coisa, na Mesma nuvem. coisa. Agora teve Black Friday. Eu posso, para Black Friday, contratar um pouquinho mais de carga de computadores, gasto um pouquinho mais. Sem dúvida nenhuma. Não é assim? Essa é a mágica da nuvem. Pay as use. Pay as use. Pay né? as use. Pague se usar. Uso mais na Black Friday, Paga uso menos, fim de semana Exato. não preciso usar, desligo. Não tô E quem faz o gastando. investimento sou eu. Sim. Essa é a grande sacada. Agora, Francisco, explica um pouquinho para os nossos ouvintes, para o pessoal. A gente trabalha com vocês já há bastante tempo, mas eu tenho uma estrutura de um arquiteto de soluções, um arquiteto de topologia, engenheiros que controlam
esse serviço que a Ramo fornece, que o Décio comentou. Mas vocês fornecem para a gente a infraestrutura, disponibilizam, mas não é automático a contratação. Você vai lá, tem um painel para você contratar, mas tem toda uma parte de segurança que quem vai utilizar a cloud também precisa implementar, senão está correndo certos riscos também. A gente sempre... Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Legal. A gente já está bastante tempo com vocês e a gente não teve nenhum incidente assim de invasão. Sim. Porque a gente tem todo um trabalho que a gente executa dentro da própria Ramo. Sim. A gente sempre sugere que os usuários comerciais, né? Não vou falar de usuários residenciais, os comerciais procurem ter um apoio técnico. Né? Mas de uma empresa, vocês fazem algum tipo de treinamento? Sim, a Huawei tem um programa de certificação. Né? A gente todo mês tem turmas de treinamento, capacitação, certificações nível avançado, profissionais e tem mais um terceiro nível, agora não me recordo o nome. Então isso é importante. Né? Primeiro, transferir conhecimento é importante. Né? Um ponto importante que comentar é a Huawei vem fazendo parceria com universidades no Brasil inteiro, levando aos nossos treinamentos e certificações. Porque isso foi uma estratégia que a gente adotou no mundo de enterprise, por exemplo, quando a gente precisou disseminar nossas tecnologias de equipamento. E isso faz muito sentido no mundo de nuvem. Né? Quanto mais profissionais no mercado com conhecimento na nossa tecnologia, melhor para as empresas contratarem recursos, mais soluções vão estar disponíveis, mais desenvolvedores vão estar no mercado. Então, a gente se preocupa muito com a transferência de conhecimento. Esse é um aspecto importante. Mas você falou um ponto muito importante, Dave, que é o seguinte. A gente sempre sugere que uma empresa, falando de empresas, né, clientes empresariais, ao contratarem uma nuvem, procurem parcerias com empresas especializadas. Porque é comum uma empresa subir o ambiente e aí começa... Primeiro, não controla consumo. Um grande perigo da nuvem é você habilitar lá um servidor e aí o rapazinho de TI vai subindo máquina à vontade, sem nenhum controle. Porque não tem uma empresa fazendo a sustentação do ambiente. Então ele vai subindo máquina e no final do mês chega a conta. Né? Porque é pay as use. Então quanto mais a empresa usa, mais vai pagar. Então, ter um parceiro tecnológico como a Ramo para fazer essa gestão também de consumo, isso para mim, na minha visão, é parte do processo de cloudificação do mercado. Ter empresas com competência para sustentar o seu ambiente. Nuvem não é simplesmente ir no ambiente, no nosso site e habilitar um serviço. Isso você pode fazer. Mas com que nível de proficiência, né? É importante você ter um profissional capacitado gerenciando isso. É o que você falou. Hoje vocês entregam 2 níveis de segurança. Isso não tem preço. No final das contas, quantos % lá de usuários da Ramo Cloud que não caem. Porque tem uma empresa como a Ramo, poderiam contratar o RP e a cloud direto da Huawei, talvez sem os níveis de segurança que vocês hoje colocam. Quantos funcionários certificados vocês têm hoje? Deve ter alguns. Vários. Né? E todos os novos treinamentos vocês participam, enfim. Vem um funcionário novo, já faz a certificação. Isso não tem preço. Então, o processo da cloud de vocês, vocês têm uma sistemática de billing, né? Sim. Que conforme vai consumindo, vocês vão quantificando e no final do mês vocês mandam Manda a continha. Manda a continha. Mas com a Ramo é diferente. É igual, mas diferente, porque a gente tem os nossos clientes de SAP. Sim. E a gente tem uma previsão mensal. Dizer que o cliente vai pagar R$1.000 mensais ou 12 mil, tanto faz. O valor, exemplo... Você gerencia para ele. Eu gerencio para ele e o cliente, em geral, a menos que tenha alguma combinação diferente, Isso. Black Friday, algum fim de semana específico, tal. Ele sabe quanto vai pagar. Não, é constante. Nem vai vir aquela mesma conta normal, só corrigido pelo IGPM. Por isso que a gente sempre sugere que tenha sempre um intermediário. Então a gente então não fica variando. Os nossos clientes RP, de novo, eles são sempre conservadores.
Eles não querem ter uma conta Claro. variável e surpresa. A gente faz isso. Muitas Faz isso. empresas saem de cloud porque começam pagando X, 3 meses depois está pagando 10X, porque vão usando desenfreadamente, sem necessidade, não desliga final de semana, por exemplo. Tem casos, né? A Ramo tem casos assim, né? Final de semana a empresa não funciona. Aí desliga Desliga a economiza, máquina. mas aí já está na combinação Claro. da disponibilidade que a gente dá para o cliente. Sim. Outros não, fica todo ligado, porque ele é 24/7. É o pay as use. Eu tenho uma pergunta para vocês, mas é para os dois. Essa eu não sei responder. Então deixa com o Dave. Tem tipos de computação em nuvem de IaaS, infraestrutura como serviço, PaaS, plataforma como serviço, e SaaS, Software as a Service como serviço. Você sabe me explicar qual a diferença dos três? Vai lá. Se não souber, é bom que a gente faça uma pergunta, se ninguém souber responder, a gente responderá em breve. Não, é mais ou menos tudo que a gente está falando. O IaaS é a infraestrutura como serviço. Você fornecer o hardware e toda a infra que o cliente precisa, em vez de ele adquirir um servidor com toda a necessidade que o servidor requer, com capacidade de disco, capacidade de armazenamento, também para poder fazer backup, tudo isso é você vender isso como um serviço. Então, o que a Huawei faz? A Huawei, ela tem uma... Quando você vai contratar da Huawei um serviço, ela tem lá um catálogo que você pode selecionar os equipamentos que você deseja para compor a tua infraestrutura, e ela deixa isso disponível, e os clientes vão lá e vão pescando e vão consumindo os equipamentos que ela tem lá de disponível. E normalmente os provedores de cloud, eles têm já pré-configurado alguns modelos. Então você pode pegar um modelo... Alguns sabores, né, que a gente chama, os flavors. Os flavors. Sim. Então, Vai lá. continua um pouquinho Não, tá indo aí. bem. Vai lá. O IaaS é disponibilizar processamento computacional, banco de dados, infraestrutura, é você pegar aquilo que está no ambiente físico da pessoa, você transferir isso para um ambiente público, nuvem pública. Então a gente entrega como serviço, mas a demanda é de infraestrutura. Tá. Ele demanda CPU, assim, genericamente falando, CPU, memória, processamento, ou se for um banco de dados, terabytes, um ambiente de disaster recover, também é uma infraestrutura como serviço. Esse é o IaaS. Tá. Tá? Vai no passo. Eu Plataforma como serviço. Alguma empresa que detenha uma tecnologia, uma aplicação, um software, ele faz a instalação isso antecipadamente na infraestrutura dele, hosteada na nuvem, e ela vende isso como serviço. Essa própria plataforma. Essa própria plataforma. E o SaaS, você vende como licenciamento, basicamente. O SAP Business One hoje é Software as a Service. É SaaS. A gente É um não SaaS. vende, pode até vender, mas a gente vende em geral o SAP como uma licença subscrição, Sim, é que é isso. Software as a Service. Essa, E hospedado na nuvem da Huawei. é isso. Agora, Francisco, vamos explorar um pouquinho mais dentro desses serviços da plataforma. Eu tive algumas reuniões com vocês e vocês têm uma gama de serviços gigantescos. Muitos produtos, e quando eu também estive na China, tinha muitos estandes de Muita várias coisa. empresas fornecendo complementos para o usuário final consumir, os clientes, as Sim, empresas esse é o grande barato. consumirem. Por exemplo, um dos serviços é o IoT. Uhum. E vocês têm lá um laboratório aqui em São Paulo, um showroom bem legal, onde vocês têm células específicas para demonstrar cada tipo de solução. Tem soluções de imagem, soluções de tráfego Tem a nossa vaquinha. Então, fala um pouquinho dessa parte dos serviços que vocês têm, alguns, um ou outro, para mostrar não digo a complexidade, mas a capacidade de
de fornecimento de novas tecnologias para os clientes. Isso vai um pouco de encontro àquilo que o Décio comentou, né? Das startups, né? Os dois assuntos estão correlacionados. O grande barato da nuvem, como eu já disse, é que você lança novas soluções à medida que você percebe novas demandas. E muito rápido, porque a infra está disponível. Né? Para você desenvolver um software novo, uma aplicação nova, você não precisa fazer investimento em infraestrutura. Você parceriza com um provedor de nuvem, no caso a Huawei, a gente faz isso muito bem aqui no Brasil, principalmente no mercado. Na China, a gente tem dezenas de milhares de aplicações. A China está muito à nossa frente do ponto de vista de aplicações na nuvem. Então, por exemplo, a gente tem a Huawei Cloud hoje é uma grande ferramenta de desenvolvimento para aplicações no 5G. Você vê como a Huawei Cloud, como cloud é uma tendência muito atual, né? Porque só se fala de 5G. E, de novo, 5G não faz milagre, 5G depende das aplicações que são desenvolvidas para você tirar benefício daquela tecnologia. E para você desenvolver essas aplicações, você precisa ter um ambiente computacional pronto e disponível. Então, a Huawei desenvolve, junto com parceiros de tecnologia, soluções para os mais diversos setores, né? E imagem sempre acaba contribuindo muito, né? O IoT, usando a imagem como forma de captação dos dispositivos externos, sempre foi acho que o mais simples de todos os meios de desenvolvimento de solução. Então, a Huawei, na nossa nuvem, a gente tem uma pegada muito bacana de inteligência artificial, soluções voltadas para o 5G, né? Então, a gente tem esse DNA, né, de disponibilizar ferramentas de desenvolvimento para que a gente consiga endereçar os problemas da sociedade. No final das contas é isso. Porque se eu não conseguir endereçar os problemas da sociedade, o 5G que a Huawei está vendendo lá para as operadoras fica meio sem sentido. Então a gente aqui, a Huawei Cloud, está aqui no meio dessa engrenagem. Eu quero vender o 5G, porque a gente é líder mundial em 5G, mas eu preciso trabalhar com o ecossistema de desenvolvimento de solução. Ou seja, 5G para o mundo empresarial precisa ter cloud. Não, é isso? Ou nada a ver, eu errei na afirmação? 100%. Ah, é? Eu não tinha pensado nisso. Eu pensei que era mais legal. Olha, o celular com 5G rapidão, que legal. Nada a ver? Nada a ver. Okay. Não faz sentido nenhum. Desculpa. Você não faz uma instalação de uma infraestrutura com baixa latência, com bandas, sem uma finalidade que não é o WhatsApp e navegar no YouTube. Né? Você precisa estar com um dispositivo na sua fábrica, monitorando uma linha de produção com câmeras voltadas para uma esteira, por exemplo. A gente tem um piloto muito bacana com uma cervejaria brasileira, monitorando as gôndolas do supermercado. A imagem fica monitorando a gôndola do supermercado, processando isso na nuvem, e quando a gôndola estiver vazia, a prateleira estiver vazia, avisa o caminhão que tem que entregar. Em vez do caminhão ficar indo de forma... O que você precisa hoje? 3 caixas? 10 caixas? Hoje fica chutando, né? Hoje é no best effort, né? O cara passa lá, repõe a gôndola se precisar. Se não precisar, ele tira o carro e vai para outro lugar. Então, acho que acho que de todos os provedores, voltando a falar aqui, o mesmo assunto, a Huawei acho que tem mais capacidade, porque vocês têm roteadores para Wi-Fi, vocês têm celular, vocês têm toda a capacidade de nuvem. Então, acho que é um diferencial perante os concorrentes. Acho que a Microsoft até tentou o celular dela, mas acho que a gente não ouve muito falar ultimamente. Principalmente em infraestrutura para a indústria. Né? Se a gente pensar no Wi-Fi 6, né, que é o Wi-Fi de alta densidade com alta velocidade, então o Wi-Fi 6 que a gente usa nos estádios e nas indústrias, toda a parte de storage de servidores é Huawei, roteadores, switches e afins, tudo Huawei. O 5G não preciso nem falar. Então, talvez não, né? Acho que o único fabricante hoje no mundo, arrisco a dizer no mundo, que tenha infraestrutura do 5G até a infra de um data center, passando por energia renovável, né? Porque a gente tem uma unidade de digital power, né? Que também é uma unidade de destaque.
com as aplicações que a gente tem desenvolvido na nuvem, então arrisco a dizer que nós somos a empresa mais completa hoje. Agora, Francisco, nem tudo deve ser alegria, né? A gente, Por isso que eu estou aqui. a gente também, quando tem a infra interna, você monta lá o patch panel, monta o rack, tem toda a infraestrutura para poder prover os pontos de rede internamente, quando você tem cabeamento estruturado. Mas também imagino que dentro dos data centers de vocês, eles não são infinitos, acho que eles são finitos. Sim. Devem ter lá X equipamentos, devem estar consumindo uma determinada capacidade. E numa Black Friday, por exemplo, que todo mundo tem a expectativa de vender mais e contratar mais servidores, como é que funciona isso? Como é que vocês dimensionam ou fazem esse trabalho? Que às vezes o cara quer contratar um servidor, talvez não tenha. Acontece isso? Acontece isso. Na verdade, a gente está sempre, de novo, 24/7, né? Então, primeiro, a questão que você comentou da arquitetura distribuída facilita muito isso. Então, hoje a gente tem dois data centers no Brasil. Eu uso os dois como se fosse um só, né? Então, isso é um grande facilitador para mim. Já aconteceu de demandas de última hora eu ter que jogar para o Chile. Faço isso com muita naturalidade. Essa também, de novo, é uma grande vantagem de eu ter zonas disponíveis no Brasil, na América Latina. Então, é um exercício de predição, Dave. Assim, muito legal. Então, as redes elas são todas interligadas. Todas interligadas. E numa necessidade de expansão, quando Sempre. você não tem a capacidade numa zona disponível, você acaba utilizando outra. Transparente. Pode ter um pouquinho de problema de latência, mas... gerenciável, desde que seja gerenciável, sim. Daí vocês possivelmente fazem um processo de expansão ou algum projeto de expansão que é nosso mesmo. Que é de vocês mesmos. Porque o equipamento é nosso. Eu não preciso fazer um processo de compra, por exemplo, para expandir o meu data center. Eu tenho já uma gaiola em 2 data centers aqui no Brasil. Preciso de mais servidores, eu mando importar. Eu não tenho que abrir um processo de compra. Que é meu. Preciso de mais roteador para topo de rack. É meu. Então isso acho que facilita bastante a minha vida. Mas, de novo, a gente existe uma gestão muito criteriosa de que chegou determinada utilização de capacidade, a gente já faz investimento para não passar essa... A gente tem que ter sempre uma gordura disponível, né? Eu queria fazer um comentário para vocês dois. Vê se tem alguma pergunta aí, Décio, também do eu já fiz até do 5G. Ah, legal. Até do 5G eu já fiz. E quem tiver pergunta no chat, a gente vai estar também respondendo aí no chat quando chega com as perguntas. Com relação a SAP. Porque muitas vezes todos os usuários de SAP, empresas que usam SAP, elas gostam muito de usar infraestruturas homologadas pela SAP, aprovadas, a palavra certa talvez seja certificadas. Certificadas. E as consultorias SAP, como a Ramo também precisam, querem e exigem esse grau de certificação. E a Huawei tem sido muito específica, muito detalhista em ter todo e qualquer certificado que a SAP pede. E temos até um especial que a SAP, para o Business One e para outros produtos, usa um banco de dados em computação e memória chamado HANA, SAP HANA. E que, se você for comprar uma máquina no Brasil de HANA, quanto é, David? 100 mil reais? 150, 200? Não. 50 mil? Depende, pequenininha. Enfim, mas são poucas, na verdade, são poucas as empresas de hardware que oferecem máquinas que rodam banco de dados SAP HANA. E a Huawei tem todo um leque disso daqui. Quer comentar um pouquinho sobre essa paixão da Huawei em atender SAP? Na verdade, como eu disse, a Huawei, talvez vou chamar a SAP de ISV, né? Porque não deixa de ser. Tá. Provavelmente a SAP foi uma das primeiras empresas de software que foram certificadas na nossa nuvem. Tá. E pelos relatórios a gente tem destaque em performance. Então a gente
Por isso o mercado de SAP para a gente no mundo é estratégico. Uhum. Né? Então, não é por acaso que hoje a gente tem uma parceria com vocês, já fazem 4 anos. Né? Começou até antes da gente ser publicada pública, né? Enfim, então, porque a gente já estava muito bem, tecnicamente muito bem validado, né? Pela SAP. Então, é o que você falou. Como a gente é o novo no mercado, então a gente tem que provar tudo aquilo que a gente faz. Então a Huawei adora fazer teste. A gente adora fazer teste de bancada para mostrar que a nossa performance é melhor que a dos outros. Uhum. A gente faz isso com qualquer solução. Não estou falando só de cloud, não. Bota 2 roteadores aqui na mesa, você vai ver qual que vai entregar da performance. Pepsi versus Coca-Cola, é isso? Aquele esquema? O nosso vai ter sempre performance. Ok. A Huawei sempre vai entregar, a princípio, sempre vai entregar mais performance em qualquer das soluções, em qualquer linha de produto, de qualquer unidade de negócio. Uau! Qualquer uma. Você pega qualquer produto. Você pega o nosso celular, compara com o do mercado, o nosso tem mais performance. Um dia eu estava com um vice-presidente da América Latina chinês, estava com um celular da Huawei, e a câmera dele, isso faz 2 anos atrás. Não tem comparação. A câmera dele estava aqui, no fim do restaurante, estava fazendo zoom. E eu estava com o mais novo iPhone e tal. Não tem comparação. Cara, não tinha nem câmera. Não tem comparação. Eu fiquei quietinho na minha. Você pega a nossa nuvem hoje, ela entrega mais performance do que qualquer outra no país. Você pega os nossos roteadores, entregam mais performance do que qualquer outro concorrente similar. Nosso 5G, mais performance. Nosso inversor de energia solar entrega mais eficiência. Qualquer produto. Então, voltando à sua pergunta, a gente se preocupa muito em certificar com os ISVs que rodam na nossa nuvem. Porque a experiência do usuário tem que ser estado da arte. Né? De novo, o usuário tem que ter a percepção muito boa. Então é isso, Décio. A gente passou por todas as bancadas de teste com SAP para que a gente não tenha nenhum gargalo técnico. Né? Então... a gente usa muito e a gente usa intensivamente os servidores da Huawei Cloud, que são certificados pela SAP. E quando muitas vezes a gente tem algum problema... O legal é que quando a gente tem algum problema no próprio SAP, e a gente precisa abrir um chamado com a SAP, é muito raro, mas acontece. A SAP não pergunta sobre a qualidade dos servidores, porque sabe da certificação. E aí a roda gira. Exato. Queria mudar de assunto, porque já estamos quase no finalzinho, mas eu tenho sobre parceria. Uma das coisas que mais me impressionam na Huawei, e aí não é porque você está aqui, é pela vontade de fazer grandes parcerias. Isso é fato. A gente já teve trabalhos com outras companhias onde a vontade de parceria era limitada. Era muito mais, eu estou olhando um cliente. Eu não estou olhando um parceiro. E eu vejo que a Huawei... Claro, você me vê como cliente também, mas a gente entende uma questão de parceria. Sim. Esse podcast que estamos fazendo o ano inteiro é patrocinado pela Huawei. Claro. Sabe? Conta um pouquinho sobre essa... Como é que vocês lidam com parceria? Depois o David pode falar um pouquinho sobre a parceria Ramo-Huawei. Mas, por favor, Francisco. Quando eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado também, né? Você está aqui, faz o seu jabá aí. Quando eu cheguei na Huawei Cloud em dezembro, janeiro, né, a gente ainda tinha um modelo de ter parceiros, trabalhar direto, enfim. Uma primeira decisão foi, eu só consigo fortalecer o meu parceiro se eu vendo só através de parceiro. Esse é o primeiro ponto. E por que ter parceiro? Porque eu quero falar a língua do país, né? Eu quero falar a língua do mercado. Eu não posso ter a prepotência de achar que em alguns meses eu vou entender do que o cliente na ponta demanda de soluções de ERP. A Ramo faz isso há quantos anos? 40 agora. Esse podcast faz parte de uma celebração de 40 anos. Então, obrigado por você patrocinar os 40 aí. Imagina, então, vocês falam a língua dos clientes finais há 40 anos. Eu não posso imaginar ser arrogante, ter a prepotência de achar que eu vou entender essa língua. Então, eu preciso fortalecer vocês para que vocês levem a minha marca. É muito simples assim. Eu quero que você esteja muito forte na ponta para que eu não seja o seu problema. O seu problema tem que ser o seu concorrente. Não que seja a sua engrenagem. Eu quero ser uma engrenagem para o meu ecossistema de parceiros. Vocês para o mundo SAP, um outro parceiro para o mundo financeiro. Enfim, eu quero ser apenas uma engrenagem que rode muito bem, que eu não seja o seu problema. É assim que eu enxergo isso. O Brasil é um país muito complexo, cada indústria tem a sua particularidade. Então a gente parceriza com quem é bom no negócio, né? Legal.
Mas acho que, Francisco, parceria todo mundo gosta de fazer, Claro. tenta fazer, mas a gente já falou um pouco do DNA oriental que vocês têm, que é diferencial, é um diferencial e eu acho que é diferente a parceria com a Huawei. É muito interessante, muito próxima e vocês fazem questão de estar junto com a gente no dia a dia. Sim. Além disso, eu acho que quando a gente mudou de provedor para vocês, vocês disponibilizaram alguns técnicos, alguns chineses, outros brasileiros, e sempre a gente teve um apoio técnico tentando cada vez mais fidelizar e a gente crescer. E a gente vem crescendo junto com vocês. Graças a Deus. E acho que a gente só consegue crescer porque tem um bom produto por trás. Claro. Não adianta a gente querer fazer parceria e não ter um produto que sustente o dia a dia. Sim. Então, só queria agradecer essa parceria, né, Décio, que a gente tem com a SAP e com a Huawei. E acho que queria que vocês mantivessem esse modelo, porque realmente é muito interessante e traz muito valor para o cliente final. Legal. A gente até chama internamente, muitos clientes, a gente chama de parceiro mesmo, né? Porque é uma relação de ganha-ganha, né? Seja numa transação comercial só, pura e simples, mas a Huawei tem essa preocupação de fazer a roda girar, né? Não fazer um deal pontual, né? A gente quer fazer deals recorrentes. A gente lá sempre se preocupa muito em a definição de parceiro estratégico ou de cliente estratégico é sempre aquele que vai fazer mais de um deal. Né? Então, para isso acontecer, Dave, a gente tem essa preocupação. Né? A gente chama vocês de parceiro, mas a gente trata vocês como a gente trata cliente. Enfim, assim, a nossa relação é muito próxima. Né? A gente, dos executivos, assim, ontem eu estava almoçando lá perto da Huawei, o Rafael, e estavam 4, Rafael, o Diego, né? Diego Almeida. O Rafael, o Diego e os arquitetos estavam todos almoçando juntos. Então, eu acho que Que legal. as empresas estão se falando já numa língua muito, muito bacana, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer ser de novo, vou ser repetitivo. É só uma engrenagem para fazer o teu negócio rodar. E o cliente quer patrocinando, isso. né? Sabe o que o cliente quer? O cliente quer um Não quer SAP problema. Pronto. rodando na nuvem, com segurança, eficiência, rapidez, que não dê problema. É E isso. a gente também tem que fazer o nosso papel de que a E ninguém coisa gosta de ficar tratando flua problema. naturalmente. Não é É isso? isso aí. Esse é o nosso objetivo. E a gente está quase chegando no final, mas eu tenho mais um tema de estratégia 2023. Quais são os pensamentos 2023? Você já tem essa visão? Já. Puta, vai ser um ano incrível. Vai ser um ano muito bom. É mesmo? Vai ser, eu já sou chinês, veja lá, tá? Aham. Bom, primeira mão, a gente teve recentemente a aprovação do nosso terceira zona no Brasil. Opa, aí sim. Muito aí legal. Sim, parabéns, muito legal. cara. Nos próximos dias a gente deve anunciar isso publicamente. Mas vocês são os Isso, primeiros olha, a isso vai saber. estar no YouTube. Eu não sei se o YouTube é público, eu tenho dúvidas aí. Pode Tá bom. publicar, vocês Yes. podem publicar em primeira Mas mão. isso São você Paulo. acha que vai ser... São Paulo. São Paulo. Mas queremos também um pouquinho mais no norte para a gente Aí atender os tem que clientes. ser outra região, né? Porque o Brasil, como é muito grande, se a gente botar no terceiro AZ no Nordeste, deixa de fazer parte dessa primeira região. Então, Entendi. no Nordeste vai ter que ser uma outra região. Mas sim, a gente está de olho no Nordeste. O Nordeste é um mercado importante para a gente. Fundamental. A gente está focando muito, a gente está crescendo a equipe em 50%. Esse ano a gente está finalizando agora, praticamente todo dia a gente faz entrevista com novos funcionários. Então, estamos fazendo um investimento importante na nossa equipe. 2023, mais serviços estão vindo. Acho que todo mês a gente tem trazido novos serviços. Principalmente, como eu comentei, o mercado chinês é muito mais avançado que o nosso. Então, a gente tem trazido soluções de fora para cá. É uma tendência, Décio. O mercado de nuvem não vai entrar em flat tão cedo. As curvas de crescimento Tem muito são espaço. assustadoras. Até pensando, por exemplo, no mercado de SAP, né? Quantos usuários ainda nem pensaram em vir para a nuvem? Muitos. E, por exemplo, na Rama, hoje a gente tem os clientes usando SAP Business One na nuvem Huawei. Sim. Mas ele tem uma série de cargas, um montão de coisas que eles usam nas empresas que não estão na nuvem. Que é dinheiro na mesa. E ano que vem a gente pretende estar convidando os nossos clientes para que essas outras cargas, a gente chama de workload, mas outras coisas que eles usam,
que estão nos servidores internos possa vir também para uma Perfeito. nuvem como a Huawei. Vamos aumentar o ARPU, né? Como é que é? Vamos aumentar a receita por usuário. Desculpa, a gente demora o leco-cré para bater, entendeu, Vamos Francisco? aumentar a receita por usuário, não é isso? Essa é a ideia. Na verdade, eu penso até de uma forma, de novo, mais leve. Como a gente pode ajudar mais o cliente, não é isso? Porque muitas vezes o SAP está seguro, One está stop indo shop. bem, mas tem outras coisas que não estão, ainda estão avacalhadas. Tal. Vamos trazer isso, vai bem. Tem receita? Claro, como tudo na vida tem. Vai mais a fundo como consultor técnico, né? Vai endereçar problemas técnicos que hoje não estão sendo endereçados. Legal. Mas a nossa expectativa é muito boa. Ano que vem Francisco, vai a gente ser já ótimo. tem 1 hora Vamos lá. aqui de nosso Foi podcast, então eu queria que, antes de falar para você das palavras finais, David, quer dar suas palavras de encerramento? Porque aí David dá, você dá e eu dou, e a gente mais ou menos encerra. E quem tiver dúvidas, a gente está à disposição no chat também para respondê-las, tá? Seja agora, seja assincronamente depois aí. Legal. Acho que foi um grande aprendizado aqui com o Francisco, compartilhar um pouco da tecnologia que a Huawei tem provido para a gente, e a gente tem estendido isso para os nossos clientes. E acho que os clientes que usam o SAP Business One junto da nossa cloud, e a gente vem cada vez mais incrementando com mais serviços, com mais soluções e ampliando o leque desse serviço para que o cliente possa consumir e ter mais sua infraestrutura cada vez mais na cloud, que é mais seguro, com os backups, com toda essa informação. Então, acho que é bem interessante esse movimento, e convido você que ainda não está trabalhando ainda com a gente, com o Business One ou com a cloud da Huawei, para vir e agregar junto aí com a gente e a gente está com um time muito legal para prestar esse serviço. Legal. E você, Francisco, vim falar do encerramento, por favor. Queria agradecer a oportunidade, como eu falei no início, minha primeira vez, mas foi muito bom, muito tranquilo. Acho que foi um bate-papo muito descontraído. Essa é a palavra, descontraída. Falei um pouquinho da minha história, da minha jornada, e principalmente da Huawei Cloud. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe que a gente está construindo. É um time bastante forte, jovem, dinâmico, e sempre atento às demandas do mercado, né? Então, parceiros importantes como a Ramo estão sempre na nossa pauta. Né? O que a gente quer, de fato, é fortalecer o nosso relacionamento, torná-los cada vez mais fortes, que esses 40 anos aí sejam bem comemorados, né? Daqui a pouco vem 50 e o IPO, aí sabe lá Deus onde vai acabar isso. Então, conte com a Huawei. De novo, para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Francisco, muito obrigado. Eu aprendi bastante também, até alguns termos aí que você usa e tal. Mas muito legal da sua jornada, porque um dos aspectos que a gente gosta muito, quando o público que nos ouve e nos vê, é saber como é que eu chego, como é que eu viro Francisco. E isso não é fácil, não. Já teve que puxar cabo e tal. Então, toda a história que a gente acaba vendo e contando, ela não é uma história só de sonhos, né? Não. Nem hoje deve ser sonho, só pra achar que não é assim. Não pense nisso, não. Mas dá pra chegar pra ser Francisco, dá pra, sabe, uma Mas batalha não me arrependo, grande. foi muito bacana. Uma batalha A jornada é legal. sensacional. E você tá num cargo, numa posição muito legal, a gente respeita demais a Huawei Cloud, você, toda a tua equipe. Legal. E só temos a agradecer. Obrigado. Então, Francisco, obrigado. Pessoal, obrigado. Aqui é o Décio, é o RamoCast. Obrigado pela participação. Continuamos abertos no chat para perguntas e respostas. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Até logo. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no.
that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, 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 fall in love. I don't wanna fall in love, I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. Yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love.